Tem como tirar isso aqui? Bom, vou começar então a apresentação. Esse primeiro slide ele tem 3 objetivos, né? Primeiro, diminuir um pouco a expectativa. Segundo, até para ficar um pouquinho mais tranquilo. E a terceira, para introduzir, né, essa ideia aí de a gente trazer assuntos aleatórios, né, que a gente não conhece, e estimular, né, a galera a estudar assuntos novos, né, para apresentar no Tech Jam. Então, acho que é uma forma também de outras pessoas, né, adquirem até mais conhecimento, né, para trazer aqui. E também treinar outros aspectos, assim como apresentação, perder a vergonha, né, de falar em público. Então, quando você recebe um desafio desse aqui, tá todo mundo esperando, né, que você não domine completamente daquela pressão de você apresentar na frente. Olha eu me ajudando aqui, né? Eu me convencendo aqui. Então, vamos lá. Aí, alguém colocou na planilha lá, acho que foi o Klaus, colocou o Kafka, né, Streams, e eu tava com o nome lá, então tive que estudar esse final de semana aí. Foi bem legal, aprendi bastante coisa, tá? Então, começando, né, Kafka Streams é uma biblioteca para construir aplicativos, né, microserviço, onde os dados de entrada e saída são armazenados em clusters Kafka. Então, acho que o Evandro, acho que já falou de Kafka na última, né, eu não estava aqui, não perdi, só mencionou. Então, o Kafka é uma plataforma de streams e o Kafka Streams é uma lib dentro que você pode usar junto com o Kafka, tá? Que você se aproveita dos recursos do Kafka para fazer processamento. Então, eu já vou falar em detalhes o que cada uma dessas coisas, né? Kafka, processamento, streams, plataforma distribuída. Aqui é uma imagem que depois você vai ficar claro o porquê dela, mas isso aqui é um stream, um fluxo de dados passando, e você tem processos que estão fazendo alguma coisa em cima daqueles dados que estão trafegando, né? Então, esse é um bem resumão, assim mesmo. Beleza? Então, o Kafka é uma lib da Apache lá, né? Uma plataforma, né, de stream distribuído. Então, é distribuído porque a ideia é que você consiga distribuir processamento. Então, você tem vários servidores recebendo informações, e às vezes a mesma informação, né? Então, tem vários servidores recebendo a mesma informação para fazer algum tipo de processamento. Né? Stream é um fluxo de dados contínuo, né? Então, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, você está consumindo um stream, né? Que é um fluxo de dados contínuos e ininterrupto. Então, essa plataforma ela ajuda, né, a trabalhar com esse tipo de aplicação. Beleza? Aqui. E essa plataforma ela tem 3 recursos principais, né? Que permite que você publique uma informação, né, e sobrescreva, né, para pegar essas informações, né? Então é parecido com o conceito de fila, né, onde você tem lá um lugar onde você coloca e alguém vai lá e tira daquela fila, e também aquele conceito de pub/sub, né, que você publica e sobrescreve para consumir. Então você pode ter vários consumidores que pegam aquela mesma informação da fila, né, de uma fila. Difere um pouco de fila, porque fila você coloca, alguém vai lá, tira, né? Então você pode ter processamento paralelo, mas cada um vai pegar uma daquelas informações, né? E no PubSub você tem todas as pessoas que estão fazendo um processamento interessados naquela informação que está na fila. Também tem o objetivo de... Ele tem que armazenar os dados de maneira durável e tolerante a falhas, né? Então, como você está colocando uma informação lá, ele tem que garantir, né, que aquela informação não vai ser perdida. Ok? E ele tem que processar fluxo de dados conforme ocorre. Então, é um stream, né? Ele está entrando e ele tem que sair rápido, né? Então, tem alguém que está consumindo. Então, à medida que ele entra, ele já tem que estar disponível para alguém consumir. Essa que é a terceira importância dele ali, o terceiro recurso principal. E ele é utilizado para 2 classes de aplicações. Tá? Então, se você cria pipelines de fluxo de dados em tempo real, que entre sistemas ou aplicações de maneira confiável. Eu acho que um exemplo seria um painel, né, de frota, onde você acompanha, né, os carros onde eles estão, os caminhões. Então tem lá depois eu vou falar mais para frente nos próximos slides, né, o produtor, que é quem está jogando informação para o Kafka, que seria tipo o GPS do carro lá. E você tem o consumidor que seria tipo o painel lá, né, que está pegando aquelas informações de localização para exibir, né, a localização dos carros, né,
na região que você precisa lá. Tá? E o segundo é construir aplicações de fluxos em tempo real também, né? Mesma coisa, que transformam ou reagem aos fluxos de dados. Eu acho que até que na aplicação do exemplo de cima, que eu estou dando, acho que até tem um pouco disso aqui, que você acaba transformando o dado que você pega do carro, mas eu acho que um exemplo mais próximo, que eu nem sei se usa o Kafka, mas eu acho que daria para usar, seria o Instagram lá, que vocês fazem conversam, né, um com o outro aplicando um filtro. Então é um dado que está trafegando, que tem um filtro que ele tem que ser aplicado, né, um processamento que está acontecendo, por um consumidor conseguir visualizar do outro lado com aquele filtro. Beleza? E aí, para entender, né, como que funciona isso por dentro, eu vou começar a explicar os componentes principais do Kafka. Primeiro, começando por alguns conceitos aí. O Kafka é executado como um cluster em um ou mais servidores que podem abranger vários data centers. Tá? Então, a tua informação ela pode estar sofrendo um processamento em vários servidores dentro de um cluster ou em vários data centers, né? Vários clusters, né? E o cluster armazena fluxo de registro em categorias denominadas tópicos, tá? Que eu acho que é o ponto principal assim do Kafka. O tópico imaginem, pense nele como uma fila. Depois vocês vão ver que é mais do que isso, mas é o core assim do Kafka. É no tópico que os produtores vão enfileirar, né, os streams, os dados, né, os registros, e da onde os consumidores vão pegar, beleza? E cada registro consiste, né, então esse tópico ele tem registros dentro dele, né, que são os fluxos de dados, e ele consiste de chave, valor e um registro de timestamp. Tá? Basicamente essas três informações, que vão ser úteis para quem está consumindo e, obviamente, para quem está inserindo também. Né? Bom, das APIs, né, que o Kafka tem, antes da gente chegar na de stream, que é o ponto principal aqui da apresentação, eu vou falar um pouco de todas as APIs que tem, beleza? Então a gente tem os produtores, que são as aplicações que estão gerando informação e estão enfileirando nesse tópico, né, que é que seria ali a fila, né? Tem um outro nome mais legal para... Enfim, eu acho que por enquanto fica no tópico. Assim, imagine como uma fila, né? Esses produtores eles estão jogando informação e esse tópico fica dentro do cluster, né? E aí tem os consumidores que são as aplicações que estão pegando. Então você pode ter um tópico só que tem consumidores jogando informação ali e diretamente já consumidores puxando, produtores colocando e consumidores puxando. Então, já expliquei um pouco de consumidor e tem os stream processors, né? Que é uma API do Kafka para você fazer um processamento durante a passagem daqueles dados ali. Então, se você quer fazer, por exemplo, a contagem de palavras, né? Quantas vezes ocorreram, quantas ocorrências de uma palavra num texto. Você pode criar um processo dentro do Kafka lá que vai ler de um tópico e aí ele pode jogar num outro tópico que o consumidor vai consumir. Eu vou dar alguns exemplos ali, vai ser bem legal de ver um exemplozinho. E tem esses connectors aí que eu não explorei muito, mas eu imagino que... Imagino não. Ele é uma espécie de implementação de produtor e consumidor ao mesmo tempo. Então ele engloba esses dois conceitos para você fazer algumas conexões com algumas aplicações existentes já, como por exemplo o banco de dados. Né? Então você tem hoje... está vindo de uma arquitetura de banco de dados e aí você quer armazenar essas informações em tópicos no banco e você quer sincronizar isso. Então, na API já tem uns conectores prontos lá para isso. Eu não lembro o nome das APIs, mas eu sei que tem. Falando um pouco mais do tópico agora, né? Então, ele é uma categoria ou um feed para o qual os registros são publicados, né? Então, imagine que você tem lá uma fila, ok? Deixa eu ver se eu consigo... Legal. Então, você tem uma fila e você tem lá os produtores, tá? Que eles estão enfileirando aqui. Então, eles vão jogar lá o registro na posição 0, 1, 2, 3, assim por diante. Logo, tem os consumidores que eles vão vir pegar a informação daqui. Então, pense assim, o tópico é um cara desse daqui, que você pode particionar ele.
Deixa eu até ver se é no próximo slide que eu falo da partição. Que agora... eu acho que é aqui mesmo. Então, para cada tópico, o cluster Kafka ele mantém um log particionado, semelhante a esse aí ao lado. Tá? Qual que é a ideia? Você tem uma fila que está dentro de um sistema distribuído e você quer, para garantir, né, fugiu a palavra agora, que você não perca essas informações. Fugiu. Não é integridade e consistência, redundância, garantia de que você nunca vai perder aquela informação. Se um servidor cair, certo? Que está armazenando aquele tópico, você quer garantir que um outro servidor assuma, né, as requisições para aquele tópico. Tá? Então você pode dizer assim, na verdade a questão da partição é mais para redundância, porque tem um outro item que é de replicação, que daí é para isso que eu ia explicar agora. A questão da redundância é para você conseguir pegar parte das informações e jogar em vários servidores. Até por questão de espaço, assim, porque se você tem um tópico de 1 milhão de registros e ele não está particionado, você vai colocar isso tudo num lugar só, né? Num servidor. Então a ideia é que você pegue esse tópico de 900 registros, eu vou diminuir o valor para ficar mais fácil a conta, de 900 registros, você pega 300 deles e coloca num servidor, 300 em outro e 300 em outro. Então seria uma partição com 3 partições, cada uma com 300 registros. Do mesmo tópico. Perfeito. Para acelerar a escrita, e depois entra uma questão de replicação também que eu vou falar, que é assim, você está dividindo esses caras, só que ainda assim, se você perde um, você perde metade da informação, e daí não fica íntegro e não adianta de nada. E aí entra um outro fator que eu acho que eu vou adiantar já, que é a questão da replicação, que você pode replicar essas partições entre os servidores. Então, se tiver 3 servidores e você tem 3 partições, e você tem um fator de replicação de 3 dessas 3 partições, um tópico eu quero que tenha 3 partições e o fator de replicação dele tem que ser 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira partição, replicar nos 3 servidores, a segunda partição, replicar nos outros 2, né? E a terceira, replicar nos outros 2. Então, você tem um fator de redundância de 100% ali, né? Qualquer servidor que caia, a não ser que caia os 3, né? Daí está ferrado. Mas se cair 2 servidores, você ainda tem todos os dados num só. Tá? Aí tem uns exemplos que fica bem legal de ver, assim, que você pode criar vários servidores e ir replicando. Então, é bem bacana essa questão para manter a integridade da informação. Pô, queria uma água, cara. Se rolar aí, grita, por favor. Valeu. Tá. E aí, o Kafka, ele armazena essas informações, né, de forma durável e independente dela ter sido consumida ou não. Tá? Existe até uma configuração que faz lá que eu não queria me arriscar a falar, mas eu acho que é importante, que você consegue dizer que um registro vai ficar disponível por tanto tempo. Então, por exemplo, durante 2 dias faz sentido que o meu registro fique lá disponível para consumo. Se ele passar 2 dias, então eu descarto ele. Né? Então, existem aplicações que faz sentido isso, porque daí não faz mais sentido. Por exemplo, uma regra de cobrança, você cobra o cara depois que o cara já recebeu uma outra notificação. Enfim, tem aplicação para isso. Né? Mas o fato aqui é que você está inserindo os registros, beleza? E o consumidor é quem guarda o offset da onde ele está consumindo. Então ele está lá num tópico, lendo, ou numa partição. Tá? Existe essa abertura dentro do Kafka que você pode ler de um tópico, e aí você pega todos os registros, ou só de uma partição. Então, numa aplicação que você não precisa garantir ordem nas implementações, você pode escolher processar só de uma partição específica. Isso também para você otimizar o processamento. Então, o consumidor ele pode decidir, né, começar a ler de um tópico para frente, ele pode decidir voltar até para você replicar um cenário, enfim, fazer alguma simulação de alguma coisa, você consegue voltar para o início do tópico, porque ele é historizado, e executar todos os registros novamente. Né? Num stream você consegue voltar, né, e assistir de volta. Acho que é essa a ideia. E quem guarda a informação da onde ele está no stream, né, da onde ele está no tópico consumindo, é o consumidor. Então, opa, valeu. Então, o produtor, né, que está gerando a informação, ele só se preocupa em colocar a informação lá. Tem uma outra preocupação que ele tem que ter também, é se essa informação chegou ou não. Aí eu vou falar na questão ali de uma versão mais nova do Kafka, que ele
se preocupa de... Ele tem um algoritmo que ele não deixa replicar uma informação que já foi enviada para o tópico. Bem bacana. Beleza, então o consumidor ele consegue avançar, né, no tópico. Então as partições elas permitem que o log seja dimensionado além de um tamanho que caiba em um único servidor. É aquilo que eu falei, né? Se você tem uma partição de 900 registros, você consegue fazer com que fique 300 em cada um. Claro, se tiver um fator de multiplicação vezes 3, que nem eu falei, não vai adiantar muito se fica com os 900 em cada um, né? Mas tem situação que, daí eu vou mostrar um exemplo que você pode replicar, ter um fator de replicação de 2, né? Então um servidor vai ter 1, outro vai ter 2, e assim por diante. E também eles agem como unidade de paralelismo, né? Que é aquilo que eu comentei, você tem lá aquelas 3 partições, você pode criar 3 consumidores que cada um processa uma partição. E aí existem alguns algoritmos para você ir pela chave e tal. Em relação à distribuição, né, as partições do log são distribuídas pelos servidores do cluster. Eu já comentei. Se vocês conseguirem ver aqui também. Mas aqui é um exemplo de uma fila que eu criei, de um tópico, né? Vou começar a usar esse termo, que é um tópico que está replicado. Ele tem 2 partições, tá? Então eu criei lá no meu servidor com 2 partições e... Cara, não tem o fator de replicação aqui. Ah, tá. É que esse aqui é só um describe. É só um comandinho para ele descrever como é que está configurado esse meu tópico. Mas aqui dá para ver as informações. Então, esse tópico, ele tem 2 partições, ok? E ele tem um fator de replicação de 3, tá? E nesse cluster eu subi 3 instâncias de... 3 servidores eu subi nesse cluster. Então eu tenho lá a minha partição 1, 0, né? Partição 0. E ela tem um líder, né? Então todas as requisições que são feitas por uma partição, né? Então imagine que você tem 2 partições, aí você quer processar um item dessa partição. Você tem que ir para um servidor que foi definido como líder, tá? Porque depois daí o Kafka vai ter que decidir um outro líder caso um dos servidores caiam, né? Então beleza, então ele tem o líder, que é o servidor 1. Aqui tá, eu estou fazendo 3 describe, porque eu estou no servidor na porta 92, que é o meu servidor 0, na 93, que é o 1, e 94, que é o 2, ok? Então ele está dizendo aqui que o líder dele é 1. Então esse servidor aqui que é o líder da primeira partição, ok? Mas ela está sendo replicada nos 3, porque o fator de replicação dela é 3, ok? Então os 3 servidores têm as mesmas informações que estão sendo colocadas naquele tópico. A partição 1, o líder é o 0, que é esse aqui, ok? E eu acho que eu coloquei esses outros 2 aqui só para dizer que são 3 servidores, né? Que mesmo eu chamando lá na porta 9093, ele reconhece, né, o tópico. E um outro servidor, onde está replicado, também reconhece, né, as informações daquele tópico. E aqui, ó, réplicas está dizendo em quais servidores que ele está sendo replicado. Então, se tivesse 4 servidores, ia continuar dizendo que só está no 1, no 2 e no 0. Não ia aparecer o 3, porque ele só tem o fator de replicação 3. E esse ISR, que eu não sei, não lembro o que significa essa sigla, mas é onde aquele tópico está sendo replicado. Então, se cair, desculpa, não é onde está sendo replicado, é os servidores que estão de pé naquele momento e que podem responder, né, uma requisição de um consumo ou que você pode inserir. Se eu derrubar, depois eu vou fazer um exemplo, eu posso derrubar o servidor 1, tá? O que vai acontecer é que essa partição aqui ela vai ficar sem líder, essa de cima, né? Ela vai ficar sem líder e vai mudar provavelmente para 0 ou para 2. Né? Ela pode decidir para mudar para uma dessas. E aqui no ISR vai aparecer só, se eu derrubar 1, vai aparecer só 2 e 0. Ok? Só tenho 2 servidores. Então, você pode fazer monitoria também em cima disso para saber, putz, começou a cair um monte de servidor, você sobe novos para ele começar a se replicar de volta. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Perfeito. Então, ele suporta também o georreplicação. Então, se você quer ter um servidor de backup, você consegue usar uma outra libzinha que tem lá, que é Mirror Maker,
que você consegue replicar toda a informação de um cluster num outro, né? Tanto para backup quanto para aproximar a informação de um usuário, né? Então, acho que foi o Evandro que comentou do exemplo do Trade Center lá, que os caras tinham backup nas duas torres, né? Não precisa, você pode fazer um backup em Nova York e outro em, sei lá, no Japão, né? E você pode usar esse Mirror Maker para fazer isso. E também é útil para você aproximar a informação do usuário, né? Para você fazer relatórios, você copia, quando alguém precisa daquela informação, está próxima dela para diminuir latência, né? Para consumo de informação. Isso é animal, assim, para fazer isso, né? Bom, acho que eu já falei dos produtores, né? Que eles são encarregados de publicar as informações lá no tópico. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais forte aqui para... eu acho que basicamente é o que eu expliquei até agora, né? O produtor, ele está produzindo informação, então ele pode decidir colocar numa partição específica do tópico, ou simplesmente dizer que vai para um tópico, e daí o Kafka se encarrega de armazenar essa informação e replicar dada a configuração daquele tópico, beleza? E aí tem os consumidores. Essa API de consumidor, ela é bem... um pouquinho mais complexa, assim, né? Então, para atender... eu acho que eu não comentei ainda, mas... Vou comentar no próximo. Mas, basicamente, o consumidor é quem vai consumir as informações que estão lá no tópico, né? E existe, né, uma forma de você implementar esses consumidores que você coloca ele dentro de grupos. Então, qual que é a vantagem, né, de ele estar num grupo? Beleza, você tem um consumidor que está pegando informações de um tópico, né, e está processando. Eventualmente, você quer que mais consumidores peguem aquela mesma informação, né, e façam alguma coisa. Você pode querer dividir aquela informação que está num tópico, então você tem 10 informações e 10 consumidores, dividir essas 10 entre esses caras aqui. Tá? Se você quer fazer isso, uma opção é criar um grupo de consumidor. Aí esses 10 caras vão para 10 consumidores que estão dentro do mesmo grupo. O Kafka sabe que, como eles estão dentro do mesmo grupo, você tem a intenção de dividir esse processamento. Tá? Só que, se você não é esse o teu objetivo, né, esse é o esquema de enfileiramento que eu comentei. Agora você tem um outro objetivo que é de PubSub lá, né, que você publica e tem os subscribers e todos têm interesse. Então você vai criar um grupo para cada um. Não precisa criar grupo, né? Você vai criar vários consumidores e o nome do grupo deles vai ser diferente. Para quê? Para que o Kafka, na hora de mandar uma informação de um tópico, ele saiba que ele tem que mandar para todos os consumidores a mesma informação, né? Então, por isso que é um pouquinho mais abrangente do que simplesmente um enfileiramento ou um esquema de subscrição e inscrição lá, né? Legal, conseguiram pegar bem a diferença, assim, né, a vantagem que o Kafka tem. E esse esquema de grupos aqui que é o poder dele ali, né, no lado do consumidor. Isso. Isso. E aí os grupos, por exemplo, poderiam ter com serviços diferentes, onde cada um, vamos dizer, se interessa uma mensagem. Eu quero tirar isso como uma fila, assim dizer. Cada um tem uma cópia da informação para poder processar o que tem que fazer. E daí você cria grupos separados, né? Isso. Beleza? O Kafka ele pode ser usado também como sistema de mensagem, que é basicamente aquilo que eu expliquei, né? Ele pode ser usado como sistema de mensagem, que você tem o grupo lá que tem vários consumidores, daí você vai consumindo. E para publicação e assinatura também. Então, essa frase aqui, né, diz bem o que eu estava tentando explicar, que o conceito de grupo de consumidores generaliza esses dois conceitos, né, de enfileiramento e publicação e assinatura. Os dados do Kafka são gravados no disco, replicado para tolerância a falhas, né? Então aquele lance que eu expliquei ele de replicação entre os servidores, das partições, é para diminuir essa tolerância, para aumentar, para ele ser tolerante a falhas. Fugiu agora aqui a estrutura da frase. E é uma estrutura escalável, né? Então
Assim, pelo menos é o que eles dizem, eu não consigo afirmar com toda certeza, mas se você processar 50K e 50 tera, ele diz que vai ter o mesmo desempenho. Kafka era para processamentos de fluxo. E aí a gente entra na questão do streams. Então, se você tem um aplicativo de varejo, por exemplo, que tem lá entradas de compras de clientes, tem remessas, e essas informações, elas vão dar, informação, né, para você decidir se tem que aumentar o preço de um produto, o que, que você vai oferecer para o cliente, né, e aí você vai ter os processadores que pegam essa informação para enfim, para processar aquela informação e gerar uma nova para você tomar as decisões. E, como eu falei até então, né, essa biblioteca ela usa todo o poder do Kafka, né, para garantir o estado das aplicações, para armazenamento dos dados, né, e tolerância à falha. Só para reforçar, né, aquela frase que estava no começo, o Kafka Streams é uma biblioteca cliente para construir aplicativos e microserviços onde os dados de entrada e saída são armazenados em clusters Kafka. Beleza? É só uma lib que você usa para o Kafka. O Kafka é algo mais amplo. Assim. Alguns destaques, então ela é uma lib bem leve, não tem muitas dependências, não tem nada de dependência externa, a não ser a do Kafka. Então eu criei um aplicativo, só botei uma dependência no POM lá e boa. Ela é tolerante a falhas, né, do Kafka. Ela tem um conceito de executar apenas uma vez, de enfileirar, né, um comando apenas uma vez. Então você poderia ter um problema, né, numa estrutura dessa, né, de um publicador lá, um produtor, ele colocar uma informação, ele enviar uma informação para o Kafka e cair a rede. Aí ele não recebe o retorno do Kafka para dizer se ela chegou ou não, se ela foi armazenada ou não, né? Nesse caso, ele precisa, antes da última versão, aqui agora eu não lembro os números, você tinha que enviar de volta. Então, tinha que ter uma preocupação do lado do consumidor se a informação estava repetida ou não, né? Porque essa informação era duplicada. Agora existe um mecanismo que você envia uma chave para todo registro, né? Que você manda, tem um registro, a chave, o valor e o timestamp. Essa chave que faz com que ele não duplique também o registro lá, quando ele tentar mandar de volta. Ele tem a ideia de você executar uma única vez cada registro, então, por ser um stream, né, você tem que enviar e só uma vez que ele vai ser transmitido para o consumidor. E ele tem uma DSL lá que facilita, né, coisas como, eu acho que está mais para frente aqui, map, filter, join, aggregation, que são basicamente o processamento que você faz ali. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho dos conceitos básicos dessa API, começando pela topologia dos processadores. A gente tem, né, o Stream Processing App, que seriam as aplicações que estão gerando a informação para tanto as aplicações que estão gerando a informação para publicar quanto aquelas que estão consumindo. Tem o Stream, essa daqui, ela está aqui fora, tá? Eu acabei não conseguindo representar bem na imagem. Elas estão fora, tanto o consumidor quanto o produtor. Na ordem aqui, eu acho que está mais para cá, o produtor e o consumidor. E aí você tem o stream, que é a informação que está passando pelos nós de processamento. Então você pode ter vários processamentos durante, né, a passagem do stream. Você tem o source processor, que é quem é encarregado de colocar um registro no tópico no Kafka. Tá? Melhor, desculpa. Ele é encarregado para pegar, o primeiro a pegar o registro no tópico do Kafka. Tá? Então, se você tem um processador que se registra num tópico para fazer algum processamento, por exemplo, contar o número de palavras num texto, antes ele vai pedir para o processador, que pega do tópico, passa para um processador, daí um stream processor, que faz aquele processamento e manda para um sync processor. Então sempre vão ter 3 pelo menos, né? E esse aqui pode agir como, pode não ter esse processador no meio aqui. Enfim, ficou meio confuso essa parte aqui, eu achei que... Você pode ter vários processadores dentro do... Você pode criar uma aplicação, né, de stream que tem vários processadores. Um que eu agrupo as palavras semelhantes, outro que eu conto aquelas palavras que são semelhantes, e no final eu insiro num outro tópico. Essa é a ideia que eu quis passar, assim, né, que tipo, aqui chega... tem um processador que pega uma informação de um tópico,
né? E ele passa por esses processadores que eu comentei agora e gera essa informação, né? Agrupada, agregada, enfim, o processamento que ele vai fazer por um outro tópico em que alguém está interessado em consumir, né? Uma informação sinalizada. Essa aqui é a ideia. E aí a questão da DSL lá, né? Ele tem uma API, depois eu vou mostrar no código ele se der tempo, nem sei como é que eu tô de tempo. Eu vou mostrar como é que faz ali para fazer um map, um filter, um join aggregation, e também tem uma opção de você criar customs DSL lá, né? Para mais elaboradas dos processadores. Tem um tópico importante que é time, tá? É um tópico bem grande lá na... Todo esse estudo que eu fiz aqui foi na página principal do Kafka, é bem legal, bem explicativo, assim. E esse aqui é um tópico bem grande lá. Então, assim, eu acho que é bem importante. Em vários pontos ele direciona para uma documentação que... Acho que todas as aplicações têm que se preocupar com isso, né? Você tem o event time, que é quando o evento acontece. Então, você está pegando a localização de um carro né, numa determinada região, ela aconteceu em algum momento. O ingestion time é quando essa informação chegou no tópico. Então você tem questão de latência, tem várias questões que fazem com que essa data seja diferente, né? E você tem o processing time, que é quando algum processador do Streams API lá pegou aquela informação para processar, tá? Como você tem vários processadores, você pode ter times diferentes, né? Para aquele processamento. Beleza? Então, agregações, né? Uma operação de agregação usa um fluxo ou uma tabela de entrada e gera uma nova tabela, combinando vários registros. É aquele exemplo que eu dei, né? O cara agrupou as palavras semelhantes e contou, tá? Contagens e somas. Windowing é criar janelas, tá? Para processamento. Então, se você tem algum processo que depende de uma informação que tudo bem, está num stream, está chegando, por exemplo, geração das notas fiscais do mês. Você está gerando nota fiscal todo mês e tal. Só que assim, não adianta você calcular um imposto dia 25, 26, 27. Então, você cria uma janela que você começa a consumir aquele stream de nota a partir do dia 1º. Né? E ali ele vai fazer a contagem das notas, as somas para gerar os impostos, as guias de impostos e tudo mais. Né? Essa é a ideia de janela. Tem aplicações que não faz sentido, que você precisa consumir, né? Na hora, e tem aplicações como essa que eu citei que é interessante criar janelas. Dualidade de streams e tables. Então, assim, onde você tem tabelas, né, onde você tem stream, você tem uma tabela, né, porque são informações. Então, no Kafka, quando você cria uma operação em cima de um stream, você tem que transformar aquilo numa tabela para ele processar. Então é confuso até para mim, assim, que eu li um pouquinho, quando que ele está fazendo uma operação num stream e numa tabela. Porra, mas o stream tem informação constante vindo. Como é que ele consegue decidir, né, a hora que ele tem que parar de processar aquilo? Então vocês vão ver que ele transforma numa tabela aquilo, processa, à medida que chegam novas informações, ele vai transformando em tabela. Então tudo é tabela também. Apesar de a gente estar falando de stream, no final é uma tabela também. Beleza? A questão dos estados, né? No Kafka, você pode, apesar de ser um stream, você pode armazenar uma informação que está dentro daquele stream num estado à parte, num storage, dentro do Kafka lá. Então você pode, durante um processamento ali na API de streams, você pode dizer, putz, beleza, cheguei numa conclusão aqui que eu acho que é importante armazenar e ir para consultas posteriores. Então você tem, daí eu vou mostrar um código ali que eu fiz que ele armazena num store para consulta posterior. É basicamente isso, não tem muito segredo. Pegou uma informação que ele processou, armazena. Fora do tópico, né? Além da informação que está no tópico, ele armazena num store. Out of order handling. Então, pode acontecer de você processar registros fora de ordem. Né? Então, como tem aquele lance das partições lá, você tem 3 partições. Pode ser que você esteja lendo uma partição que está com um registro que foi inserido depois de uma outra partição. Né? Naquele caso da aplicação que você tem 3 consumidores e um para cada partição, né? E esse cara que está mais rápido por algum motivo, ele está processando antes. O que é normal, né? Se você está implementando dessa forma, ele vai estar fora de ordem. Então ele permite você fazer isso também fora de ordem se você quiser. Né? Então não é uma fila como eu estava falando, por isso que eu estava falando.
entendam como fila, mas vão desmistificando, né? Por causa do lance das partições. Tem tempo? Tem, né? Beleza. Então, eu não vou criar um consumidor e nem um produtor, tá? Não é o objetivo aqui. Então, eu vou usar o que eles disponibilizam já na biblioteca, que você baixa lá. Então, quando você baixa o... Vou cancelar aqui, só para fazer de volta. Então, quando você baixa essa libzinha do Kafka aqui, ele já vem com o Zookeeper, que é uma... Eu não sei explicar direito, mas é um cara que vai gerenciar os servidores. É uma ferramenta da Apache também, que vai gerenciar esses servidores que você vai subir. Orquestrador, né? Eu vou subir ele. Alguém tem uma pergunta até aí? Só eu acabei esquecendo de... Tá tranquilo? Beleza. Pô, mano, pode perguntar, Alexandre. Eu vou rir isso, cara. Tá, aí eu já preparei 3 servidores aqui, tá? Basicamente tem um arquivo de propriedade, você pode criar um arquivo de propriedade para cada servidor. E aí você define qual que é o ID daquele broker, né, daquele servidor, e que é importante, ver se eu acho. E que esse aqui está comentado porque é o primeiro, ele assume a porta 9092, que é isso aqui. Tá? Então esse servidor, por padrão, ele vai rodar no 9092. Aí eu posso criar outros servidores, daí o ID tem que ser diferente, né? E a porta também. E é interessante também fazer um outro negócio que eu fiz aqui, que é criar um arquivo de log para cada um. Você pode até jogar no mesmo arquivo de log lá, mas aí não é legal para você analisar depois as coisas. Beleza? Então, eu vou subir o primeiro servidor. Vou subir o segundo aqui. E o terceiro. E aí, primeiro eu vou mostrar aqui só o lance de tipo de um consumidor, de um produtor enfileirando e o consumidor pegando daquele tópico. Então eu estou usando aqui um códigozinho para criar. Eu vou criar, tá? Um tópico, beleza? E o fator de replicação dele vai ser 1, né? E as partições 1. É só para exemplo aqui. Depois eu crio um outro com 3, com fator de replicação também. Porra, cria, por favor, né? Aqui eu vou subir. Deixa eu ver aqui. Esse vai ser o producer. Pode ser. Esse aqui eu vou subir o consumidor, que vai estar lendo, né, as coisas que eu vou enfileirar lá naquele tópico, tá? Stream. Beleza, bateu. E aqui eu vou criar o produtor. Isso aqui é só para exemplozinho, então eu vou colocar aqui testando o input. Beleza? Então, esse cara aqui, ele colocou, né, a informação num tópico do Kafka e o consumidor viu que já tinha e já mandou ver. Beleza? Daí é o que está no Kafka lá normal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma configuração aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aqui de código, pode perguntar. Kotlin é parecido com Java, mas pode ser que tenha alguma dúvida. Aqui eu só estou configurando, né, uma propriedade, properties da aplicação. Estou definindo um ID de servidor, de aplicação. Tá? Eu posso criar várias aplicações dentro
Em qual servidor que eu vou buscar? Eu não tenho certeza, mas eu acho que dá para, eu sei que dá para configurar para acessar vários servidores. Aí o Kafka se encarrega de buscar um deles que estão disponíveis, mas você pode ir adicionando vários aqui. Localhost, na 9093 e assim por diante. Tá. Vou manter isso aqui porque senão vai quebrar e daí eu não sei. Não lembro, não sei por que servem essas informações, mas eu acho que caso você queira gravar, né, uma informação diferente de uma string, né, dentro do tópico. Não, beleza. Ah, tá. Ótimo. Muito obrigado. Esse daqui é para você serializar e deserializar, como o Evandro explicou. Tá? O que eu não sei dizer é por que é string e string aqui. Eu acho que é porque o padrão é você, pro exemplo aqui, ficar enfileirando strings lá. Mas você poderia colocar objetos serializáveis para usar. Obrigado, Evandro. Aqui é só para, eu acho que é só para o Hello World, para limpar a configuração. E aí que começa a brincadeira. Então, eu vou criar um strings builder, ok? Esse builder eu vou abrir um strings, eu vou abrir esse string que está no tópico que eu criei. Tá? Então ele se registra nesse tópico aqui e ele define, né, as funções de processamento. Tá? Então esse daqui que são os processamentos que eu vou fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar, daí aqui que entra a questão da DSL que tem lá, né? Bem parecido com o Java, né? Os flats e group bys do Java lá. Então você tem o source, que é o teu tópico, né? Que está instanciado ali num string, e você consegue pegar e fazer mapeamento. Então o que eu estou fazendo aqui é separando, né, o texto que eu estou digitando. Aí eu vou rodar essa classe, vocês vão ver que eu vou pegar aquele texto que eu escrevi lá e ele vai quebrar, né, num array de palavras, beleza? Aí desse array de palavras ele vai fazer um agrupamento pelo valor. Então no caso ele vai ter um array, né, com... Pô, eu não repeti nenhuma palavra aqui, mas depois ele vai agrupando, porque enfim, é um string, eu vou inserindo novos textos aqui, vocês vão ver que ele vai exibindo lá, beleza? E aí ele vai fazer um count no final, tá? E essa é a função que ele está definindo que ele vai fazer, né? É o processamento que ele vai fazer quando chegar uma informação nova no string. E você está dizendo o seguinte, que esse count, ele vai ler do input, beleza? E vai jogar no output. Só que, peraí, eu não tenho output ainda, né? Então, calma aí, deixa eu criar aqui. Acho que eu já devo ter meio pronto aqui. Esse eu crio. Puta merda. Não lembro pra que é isso aqui, deixa eu tirar. Beleza, eu tenho meus dois tópicos lá. Tem o de input, que eu vou colocar o texto, e o output vai ser um agrupamento que eu vou dizer quantas ocorrências de cada palavra tem naquele texto. Beleza? Então eu estou definindo aqui que esse count ele vai para o string output, beleza? E eu vou produzir, né? Agora eu vou produzir vai ter uma chave, um valor que vai ser o nome o nome não, vai ser a palavra, né, que eu estou contando e um count. Então eu estou usando a classe de serialização e deserialização agora do long, beleza? E aí eu crio o string, o Kafka string, baseado nesse builder que eu defini ali, beleza? Passando as propriedades, e esse cara eu dou um start lá na frente e pronto. Esse é o processador que está criado, ou os processadores, porque na verdade aqui tem dois, né? Que é o Flat Map Values e o Group By, beleza? Aí tem aqui só alguns códigos para quando eu der Ctrl C lá, ele matar. Beleza? Não precisaria aqui na ideia. Isso é uma aplicação Java. É uma aplicação Java, você pode rodar em qualquer lugar, você só tem que apontar, né, para o servidor onde está rodando. Pode ser na mesma máquina, pode não ser um servidor, daí entra outras questões. Isso aí.
Então, beleza, vou rodar aqui. Deixa eu colocar. É uma aplicação Java, você pode deployar em qualquer lugar. É bem simples mesmo, bem leve a implementação. Pronto. Na hora que eu subi ela, eu defini que ela. Ah, tá. É porque o offset ele não deixa de ser um consumidor ali, né? Que está processando o que está lá. Então o offset era 0. Então ele viu que tinha coisas no tópico, ele já saiu processando aqui. Beleza? Não era bem isso que eu esperava aqui, mas. Ah, tá. É que ele vai mostrar no output, né? Então agora é o seguinte: esse consumidor ele vai ler do output. Eita. Que deu? Hã? Beleza. Então agora eu vou começar a editar novos textos e vai ter o processador atuando no meio ali agora, ok? Está rodando. Deixa eu confirmar aqui, está rodando ali, beleza. Então, o que eu escrevo aí? Isso, esse aqui é o produtor. Do output. Exatamente. Exatamente. É um processador de stream. Isso. Digamos que que os connectors eles são implementações, assim como essa daqui, específicas para algumas coisas. Tem, eu acho que você lembra o nome da lib? É High. Mas tem umas libs que para fazer isso. Bom, vou lá. Então, opa, tava com foco lá. Um texto, né? Tcharam. Vixe, Maria. Eu acho que deveria ser mais rápido. Ah, ele processou, ele viu que chegou um texto, que é um log que eu coloquei aqui, só que ele não está chegando no output. Será que eu escrevi certo? Strings word count output. Ah, primeiro que assim, eu tô lendo eu criei outros dois e assim, eu tô escrevendo no errado também ali. Eu vou mudar isso já. Tô misturando os exemplos aqui. Ah, esse estava certo. Beleza. Então tá. Então agora acho que vai funfar. Um texto. Pô, mostra aí, não vai me decepcionar na apresentação. Teve uma vez que demorou mais, assim, por isso que eu tô esperando, assim. Consumer. É. Deixa eu tirar aqui, ó. Pode ser esse aqui mesmo. Putz, tem estacionamento que vai fechar.
Pô, eu vou. Deixa eu encerrar aí, então, só pra. Daí eu fico aqui. Fala. É que daí eu continuo aí só pra fechar o vídeo ali também. A gente tem que buscar o carro lá, mas daí eu fico aqui, daí quem quiser ver eu mostro ali. Já resolvo isso daí. Bom, a minha referência é só essa daqui, é o que tá no site. E daí eu queria agradecer a todo mundo aí pra ter assistido. É só isso. Pô, agora tem que fazer funcionar esse negócio aqui, cara.